O tema é: o Senhor examina os corações. O Senhor é aquele que busca os verdadeiros adoradores. É o Senhor quem prova, quem examina, quem sonda os corações. Nós vamos refletir um pouco sobre essa característica, esse filtro que o Senhor faz para aqueles que amam a mentira e praticam, aqueles que se lançam na imoralidade. Não é esse que eles buscam. Ele busca os sinceros de coração, aqueles que passam nos seus critérios. Não é assim que a gente seleciona os amigos? Você quer um amigo que você percebe que ele é falso, ele é mentiroso, que você não pode confiar, que você não acredita nele, você quer ele no seu círculo de amizade, você quer ele dentro da sua casa? De forma alguma, né? Longe de nós, não é assim? O Senhor procura os verdadeiros adoradores e Ele prova os corações. Provérbios 17:3 diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O que é que isso significa, irmãos? O crisol, para quem não sabe o que é, não sei se você já viu algum vídeo de fundição. Existe um vaso que é de um material muito resistente ao fogo. Isso, como se fosse um cadinho, né? Hoje a gente chama de cadinho. É como um vaso que fica dentro da fornalha e ele não funde. O ferro, o ouro, a prata que está dentro dele funde primeiro do que ele não derrete. Quem está dentro dele derrete. E quando o que está dentro dele derrete, as impurezas sobem. Quando vai se purificar a prata, é só aquecer até ela fundir, até ela derreter, até ela ficar líquida, e as impurezas elas sobem. Aquilo que não é prata vai ficar na superfície, e a prata vai ser a parte mais pesada da mistura. A mesma coisa é o ouro. O ouro, submetido à temperatura de fusão, a impureza ela sobe. Se você ver um vídeo sobre isso, você vai ver que antes dele usar aquele material fundido, alguém vem com uma ferramenta e tira aquela parte de cima que chama de carepa ou sucata, né? A carepa do material que está em cima, retira as impurezas. O escritor de Provérbios, que foi Salomão, ele dá esse exemplo: assim como o fogo purifica o ouro, o Senhor sonda o coração. E o Senhor sonda os nossos corações, irmãos, através do seu conhecimento, do seu poder, mas não fica por aí. Ele olha para nós, ele sonda os nossos corações, ele vê que ainda há impurezas. E o interesse dele é purificar as nossas vidas. E como é que ele purifica as nossas vidas? Na prata e no ouro é fogo. E no coração do homem, como é que tira a impureza? De várias formas, né? O Senhor nos expõe a sua palavra. Isso aqui que vai acontecer com vocês, presta atenção. O Senhor te dá a oportunidade de ouvir os seus princípios, a sua palavra, o posicionamento a ser tomado, e depois Ele vai lhe dar um tempo, e depois virão as provações, virão as dificuldades, virão as aflições, virão momentos que você terá a oportunidade de colocar em prática o que você vai ouvir, o que você já sabe a respeito dele, a respeito do caráter dele, dos princípios, da cultura do reino que Jesus trouxe. Jesus veio e disse: é chegado o reino de Deus, e falava e ensinava, e ele estava passando para aquele povo a cultura do reino de Deus. Como é o reino de Deus? No reino de Deus, o maior serve a todos. Não foi isso que Jesus fez? Lavou os pés dos seus discípulos. E Pedro disse: não, mestre, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Irmãos, dos discípulos, Pedro foi o primeiro que entendeu quem era Jesus. Pedro foi o primeiro que entendeu que ele não era um homem
natural, ele não era um profeta como eles ouviram os anteriores. Ele entendeu que Jesus era o Cristo de Deus, o Messias, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Pedro foi o primeiro a entender isso. E quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, se cumprindo a cultura do reino de Deus, que o maior serve a todos, Pedro disse: não, mestre, eu não sou digno que lave meus pés. Aí Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então lave meu corpo todo. Aí virou. Quando Pedro ouviu, essa era a diferença. Quando ele tinha o posicionamento dele, mas quando Jesus falava, ele se dobrava, ele aceitava o que Jesus ensinou. Ele não queria que lavasse os pés. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, lave meu corpo todo. E aí Jesus disse: eu já tenho vos lavado pela palavra que eu vos tenho pregado. Então essa é uma maneira do Senhor purificar os nossos corações. A exposição à palavra, a exposição aos princípios, conhecer o caráter de Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O Senhor diz em Isaías: o meu povo perece por falta de conhecimento de quem sou eu. Então, a maneira mais agradável, a maneira mais suave de sermos purificados por Deus é ser expostos à palavra e obedecer à palavra. Mas obedecer é uma das nossas especialidades, é ou não é, irmãos? É ou não é? Quando a gente ouve a palavra, a gente no outro dia obedece, não é assim? Eita glória, é assim. Obedecer é a nossa especialidade, irmãos. Pena que não, né? Pena que não. Pena que primeiro a gente quer experimentar todas as possibilidades. Pena que primeiro a gente quer achar, né? A gente sente, a gente acha, alguém falou, a experiência de alguém foi essa, né? Então vai ser a mesma coisa comigo, não é assim? Não é. Às vezes é melhor que um remédio. O remédio ele causa um dano. Pois é. Pois é, cada um, irmão, Deus nos fez de forma única. A dose do remédio tem que ser personalizada, não serve qualquer dose. O remédio que serviu para você pode não servir para mim, pode ser veneno para mim. Mas a gente ouve contar a história que fulano se deu bem, a gente quer também. Mesmo a gente sabendo que a sorte de Chico não é a de Francisco, não é assim, todo mundo sabe disso. Mesmo assim a gente dá um nó na cabeça e se convence que vai dar certo, mesmo tudo dizendo que vai dar errado. Mas a gente acha, a gente sente, a gente quer experimentar primeiro. E aí quando a gente quebra a cara em todas as possibilidades, a gente se lembra da palavra. E o Senhor diz assim: lembra-te onde caíste e volte ao primeiro amor. O que é o primeiro amor, irmãos? O primeiro amor é uma fase onde a gente descobre que Deus existe e que o Criador dos céus falou com a gente, e o nosso coração ferve e é uma alegria sem tamanho, e a gente faz umas provas bem infantil assim: Senhor, se o Senhor está comigo, que isso e aquilo aconteça, né? Umas coisas assim, bem infantil. E o Senhor mais uma vez prova que Ele está conosco, que Ele fala, que Ele tem interesse. E aí a gente está naquela fase onde o Senhor falou, a gente tem toda a reverência, a gente tem aquele cuidado de obedecer, mas o tempo vai passando, irmãos, e o que acontece? Parece que o Senhor deixou de falar, parece que o Senhor se afastou de nós, mas não é assim. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que nem as nossas orações são ouvidas. Olha só o tamanho do pecado, a importância do pecado, e nós continuamos, nós não nos arrependemos. A Bíblia diz em João, 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. E o perdão é instantâneo, irmão. Depois do que Jesus fez na cruz, todo aquele que aceitar o sacrifício de Cristo, pedir perdão, está perdoado. O sacrifício que foi feito na cruz
é maior do que todo o pecado que nós possamos cometer. Então nós pedimos perdão a Deus e voltamos de onde caímos. Aonde foi que nós caímos? Quando nós deixamos de obedecer. Deus deu uma direção a Abraão, e quando ele decidiu, quando ele achou, quando ele sentiu que ele poderia morrer de fome na terra que Deus estava apontando para ele ir, e ele foi para o Egito, Deus parou de falar com Abraão. E a história conta que Abraão não foi bem no Egito, pelo contrário, ele foi mal. E a Bíblia diz que Deus disse a ele: por causa do que fizeste, os teus descendentes serão escravos no Egito 400 anos. E a gente precisa estudar para entender essa história. Eu não vou falar por cima para não parecer que eu estou falando besteira. A gente precisa entender isso. E quando Abraão saiu do Egito e voltou ao caminho, Deus voltou a falar com Abraão. Deus não tem interesse em nos abandonar no deserto, não tem interesse em nos fazer entrar numa direção e se distanciar. Não é esse o interesse de Deus. O Senhor nos chama de filhos, irmãos. E diz que como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. E tem todo o interesse em nos proporcionar o bem. Esse é o interesse do Senhor para conosco. Mas nós precisamos ouvir a sua voz e obedecer. Quando nós desprezamos a voz do Senhor para fazer aquilo que a gente acha que alguém disse que deu certo, que a gente sentiu, e muitos de nós nos confundimos, nos perdemos nessa parte, porque o Senhor disse que o nosso culto é racional, que nós precisamos conhecer o caráter de Deus, os seus princípios. Mas muitos de nós não querem obedecer o que está escrito, mas quer sentir uma coisa nova, quer sonhar algo. Tudo bem, Deus fala através dos sonhos, Deus fala aos nossos corações, mas Ele não se contradiz, Ele não se confunde. Você não vai encontrar Deus dando uma direção que é contrária ao princípio que já está declarado na palavra. Por exemplo, Deus não vai lhe mandar você ludibriar alguém ou mentir para alcançar o benefício, se Ele disse que não herdarão o reino dos céus todo aquele que ama e pratica mentira. Isso aqui já está dito, não há dúvida sobre isso, não há como sentir, não há como achar contra um princípio declarado. Então, irmãos, nós precisamos voltar aonde nós falhamos, reconhecer e ouvir a direção de Deus para purificar os nossos corações. Do contrário disso, o Senhor vai acender a fornalha e vai aquecer o cadinho, o crisol, aquilo que nos cerca, o cenário. O cenário à nossa volta vai começar a esquentar, vai começar a nos apertar, vai começar a nos oprimir, até que consigamos entender aonde nós erramos, aonde nosso coração é corrupto, aonde nós precisamos nos alinhar, porque o Senhor não nos permite caminhar de forma enganada. O Senhor disse que aqueles que usam de engano não ficarão em minha casa. O Senhor vai nos mostrar onde estamos enganados, e aí ou você se alinha ou você sai. Mas o Senhor não nos permite passar a vida enganados, sabe, achando que estamos agradando a Ele. Ele não deixa essa situação. Ele nos mostra onde está o nosso coração, Ele nos mostra onde nós erramos, e isso é para amadurecimento, isso é para crescimento, isso é para alinhamento. Irmãos, o Senhor não nos coloca no deserto para nos matar. O Senhor nos coloca no deserto para amadurecer. Paulo fala que enquanto o herdeiro é imaturo, ele é incapaz de acessar a herança. E ele precisa de tutores que vão administrar a sua herança. E ele fala, dando um exemplo de nossa relação com Deus. Nós não podemos ser imaturos toda a vida, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos nos alinhar. A Bíblia diz que Jesus foi o Filho
o primogênito a quem Deus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E esse é um exemplo para nós. Nós precisamos entender que o Pai é Senhor, que o Pai dá a direção, que o Pai tem os seus projetos para nós. E se nós nos alinharmos com a vontade dele, o suprimento está garantido, a salvação está garantida, a cura, o milagre, o que for necessário. O Pai é o provedor, irmãos. Jesus disse: vão por todo mundo e preguem este evangelho, não levem dinheiro e nem 2 túnicas. O que é que isso significa? Que haverá provisão, que o próprio Deus vai providenciar todas as coisas. Vão em meu nome, preguem o evangelho, curem os enfermos, libertem os cativos, deem vista aos cegos, expulsem os demônios, façam a obra do reino de Deus. Mas não levem 2 túnicas, nem levem um saco de dinheiro. Como é que 2 pessoas, vão de 2 em 2, saiam pelo mundo sem uma roupa para trocar e sem dinheiro no bolso? Quem vai providenciar isso? Aquele que mandou, irmãos. Quem manda garante, não é assim? Quem manda garante. Nós precisamos ter maturidade para nos mover aqui na terra, discernindo o espiritual, irmãos. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, todo mundo compreende isso com toda clareza, né? Precisamos cuidar da nossa alma, senão a nossa alma adoece o nosso corpo. E nós precisamos cuidar do nosso espírito, e o espírito é a parte mais fácil. Jesus disse: o espírito já está pronto. É só se alimentar de Deus, de sua palavra, porque o espírito se alimenta da palavra de Deus, da vontade de Deus. Isso é alimento para o nosso espírito, isso nos vivifica, isso é remédio para o nosso espírito. Conhecer a vontade de Deus e nos mover nela. Mas nós precisamos de maturidade para viver no mundo natural, considerando o mundo espiritual, porque primeiro as coisas acontecem espiritualmente, irmãos. Nós não resolvemos aqui na terra e Deus vai fazer no céu, não. As coisas vêm de cima para baixo. Jesus disse: quando vocês forem um comigo, assim como eu sou um com o Pai, vocês pedirão o que quiser e vos será feito. Mas a condição é o seguinte: quando vocês forem um comigo, assim como eu sou um com o Pai. E aí Jesus disse várias vezes: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus disse: essas palavras que eu vos falo não são minhas, mas daquele que me enviou. E ele disse: quando nós estivermos neste lugar com ele, assim como ele estava com o Pai, as coisas aconteceriam. Primeiro, existe um alinhamento nosso com ele, para viver o propósito que ele tem para nós. E aí, irmãos, a nossa vida aqui na terra é um sopro, é algo que vai, sabe, como uma névoa na manhã. Você acorda de manhã cedo e está tudo coberto daquela névoa, e aí o sol vem surgindo e vai desfazendo toda aquela névoa, aquilo desaparece. Essa é a exemplificação que a Bíblia faz da nossa vida. A nossa vida é como uma névoa, a nossa vida é como um sopro ligeiro. O salmista diz: a nossa vida é como aquelas plantas que nascem no telhado, que de manhã estão viçosas e à tarde vem o sol e elas secam e morrem. Irmãos, a nossa vida não consiste nesse curto período que nós passamos aqui na terra, mas esse curto período é onde nós escolhemos se queremos Deus ou não. É onde nós escolhemos, e não escolhemos com as nossas palavras apenas, são com nossas escolhas e com os atos, com as expressões, com a manifestação das nossas escolhas. Porque se eu escolho e está aqui dentro da minha mente e não manifesto nada, não aconteceu nada, é uma fé morta.
A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ela precisa de obras. Eu preciso manifestar ações, atitudes que confirmam a minha fé, o que eu creio. Eu preciso de maturidade, irmãos. E maturidade não é algo que eu posso dar a vocês. Vocês podem me dar. Eu não posso comprar na farmácia ou no mercado, nem no material de construção. Maturidade é experiência. Maturidade é vivência. Maturidade é errar, quebrar a cara, depois acertar e aprender. Maturidade é ouvir o conselho do mais velho, é aprender com o erro do outro. Eu não preciso pular de uma ponte para saber, irmãos, que se eu pular eu vou morrer. Eu preciso pular de uma ponte. Nem preciso ver ninguém fazer. Dá para projetar tudo isso na minha mente. Eu consigo promover todo esse filme na minha mente sem sair do lugar. O Senhor nos deu capacidades incríveis. Nós precisamos usar de forma racional para compreender a fé, como Deus se manifesta através de nós e como Ele fala conosco. O Senhor quer filhos maduros. O Senhor não quer filhos nécios, filhos covardes. O que é um covarde? É aquele que não acredita que vai vencer. Tem uma guerra para ir, ele não acredita que vai vencer, ele acredita que vai morrer. Por que ele acredita que vai morrer? Porque ele entende que ele é pequeno diante do desafio, que ele é mais fraco e não tem ninguém que possa salvar ele. Mas diante da expressão de Deus, do que Ele se revela a nós, Ele diz que estará conosco todos os dias, não nos deixará só, nenhum só momento, que Ele fortalecerá os nossos joelhos, Ele adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. E Ele nos chama para entrar na guerra, e nós nos acovardamos. Inadmissível é para o Senhor, irmãos. É uma declaração de que Ele não é capaz, de que aquele que chamou não garante. Inadmissível. O Senhor que nos chamou, Ele nos garante. Nós temos que aprender com os que viveram antes de nós. Leia a história de Ezequiel, a guerra. Ezequiel não, Ezequias, um exército imenso se propôs diante dele e ele não tinha condição de guerrear. E ele foi buscar a Deus, ele declarou jejum e Deus respondeu a ele. Disse: essa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Então é impossível nós fazermos as contas do que Ele fará. Da parte dele, irmãos, entenda, todas as vezes que o Senhor lhe chamar para algo, esse algo será impossível. Todas as vezes que Ele lhe chamar para algo, vai faltar uma parte que não bate, está faltando uma grande parte do caminho, está faltando uma grande parte do recurso para fazer o que Ele mandou, está faltando uma grande parte intelectual. Ele mandou pregar, eu não sei pregar. Mas Ele lhe chamou para pregar. Isso significa que você só precisa se dispor, porque Ele faz através de nós. Josafá, não é Ezequias não, Josafá. Os universitários estão aqui, graças a Deus. Josafá, irmãos, e a Bíblia diz que eles se prepararam. Mas o que foi que aconteceu? Veio um anjo do Senhor no meio do exército inimigo, e a Bíblia diz que, se eu não estou enganado, um anjo do Senhor tocou na terra e matou 185 mil soldados. Agora eu estou confuso se é essa história ou se é a outra. Vou parar. Estou confundindo o nome dos reis, o nome do personagem. Não era isso que estava previsto. Mas eu quero que você entenda: o Senhor vai te chamar assim para algo que você não tem capacidade de fazer. Ele vai lhe chamar para crescer, Ele vai lhe chamar para amadurecer, não vai lhe chamar para retroceder. Ele não
não vai lhe chamar para fazer algo que você já faz, que é fácil, que é simples. Ele vai lhe chamar para mais, para te colocar no lugar mais alto, que não é para a sua glória. A glória é de Deus. Nós somos as videiras enxertadas em Jesus, e se nós nos alimentarmos da sua seiva, nós produziremos muito fruto para a glória de Deus, que é o agricultor. Jesus dá esse exemplo em João 15. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. E quando vocês estão em mim, vocês dão muito fruto para a glória de Deus. Não existe glória para o homem. O nome do homem não vai ser levantado, não vai ser lembrado, porque o homem não é, o homem passa ligeiro e rápido, e a sua memória é apagada da terra. Mas Jesus Cristo, nós sabemos quem é. Ninguém aqui viu. Todos que viram já morreram. Gerações já passaram. E por que o nome dele não foi apagado da história? Porque ele é. Ele é. Nós não somos. Nós estamos. Estamos e em breve não estaremos mais. Mas a nossa vida pode ser relevante aqui nessa terra se nós nos alimentarmos de sua palavra e decidirmos romper com todas as coisas para viver o seu plano, o seu projeto. Pensa nisso, pensa um pouquinho só. Se o Senhor lhe chamar hoje à noite, o Senhor lhe chamou, acabou a sua vida aqui na terra, amanhã é o seu funeral, e os seus parentes e amigos se reúnem, né? E vão lá fazer a última homenagem. A gente não sabe direito que a gente vai, mas a gente vai, como se a pessoa estivesse viva, como se ela estivesse nos vendo que a gente foi lá, para ela ver que a gente foi. O que as pessoas guardariam de você? Qual foi as marcas que você deixou nesse mundo? O que você fez para ser relevante, para ser lembrado? Como as pessoas lembrarão de você? Vivi a vida toda ali dentro do mercadinho tentando ficar rico. Aí o povo vai dizer: miserável, eu vivia lá domingo a domingo, não viveu com a família, não curtiu, só tentando ficar rico. É uma boa lembrança? É uma horrível lembrança. Agora pense o que é que faz a pessoa ser relevante, irmãos. É servir aos outros. Se você deu um copo de água a todo mundo que lhe pediu, aquela pessoa que recebeu um copo de água, eu digo, uma ajuda, um alívio. Se você foi alguém que deu alívio a muitas pessoas, tenha certeza, seu funeral vai ter muita gente. E na mente de cada uma dessas pessoas, aquela pessoa um dia me socorreu, me tirou de uma situação que eu não tinha como sair. Aquela pessoa me deu uma chance, aquela pessoa me deu... Ninguém me emprestou dinheiro, eu dizia que era para ir buscar um emprego, só aquela pessoa me deu dinheiro para ir buscar um emprego. Aquela pessoa um dia, sem eu pedir nada, me deu umas roupas. Aquela pessoa um dia, sem eu pedir nada, levou uma cesta básica da minha casa. Aquela pessoa um dia me deu uma ajuda, arrumou um emprego para mim, me tirou de uma situação tão terrível. Aquela pessoa um dia foi a resposta de Deus para as minhas orações. Eu estava em casa sem nada para comer e orei ao Senhor que Ele enviasse o suprimento. Fiz prova no Senhor como Ele manda em sua palavra. Fui fiel nas minhas finanças ao Senhor, e no dia que faltou eu fiz prova. E aquela pessoa foi a resposta da oração, porque Deus não manda do céu, ela manda os seus servos, os seus filhos socorrerem os seus irmãos. E Deus enviou aquela pessoa na minha casa. Isso fica na mente. Eu estou falando aqui, eu estou lembrando de quem foi na minha casa no dia que isso aconteceu comigo. Então, irmãos, se nós vivemos para nós mesmos, não teremos relevância nenhuma. Mas se nós servirmos aos outros, se a nossa vida de alguma forma for ajuda, socorro, alívio aos outros,
nós teremos um grande galardão, porque é isso que Deus faz. Quando a gente ora, a gente agradece pela comida na mesa, e a gente ora por aqueles que não têm o que comer. Mas como é que Deus vai alimentar aqueles que não têm o que comer? Vai cair do céu um prato de comida? Alguém vai ter que ir lá levar, não é? Pois é, Deus chamou algumas pessoas para serem essas. Deus nos ensina a interceder. Nós estamos intercedendo a Deus e agradecendo pelo que nós temos para comer e pedindo que Ele envie pessoas para socorrer aqueles que não têm o que comer. Alguém tem que dizer sim ao Senhor para que haja esse socorro. O Senhor disse a Isaías: a quem enviaremos? A quem irá por nós? E Isaías prontamente disse: eu, envia-me a mim. E aí ele não sabia o que era, se ele estava dizendo eu, manda eu, manda eu. E aí quando ele disse envia a mim, ele viu os céus abertos e ele viu o Senhor Todo-Poderoso sentado no seu trono. E ele disse: ai de mim que vou perecer, porque vi o Rei da Glória. Veja só que ele disse envia a mim antes dele saber o que era. Quando ele viu o que era, quem estava chamando, ele disse: vou morrer porque sou pecador, tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele disse que o Senhor do seu trono mandou um anjo, e o anjo tirou uma brasa com uma tenaz. O anjo não pegou na brasa não, imagine só essa brasa, não? O anjo pegou uma tenaz, tirou uma brasa e tocou nos lábios de Isaías. É assim que o Senhor faz, irmãos. O Senhor chamou, Isaías disse: eis-me aqui. E quando ele entendeu a missão, ele disse: não tenho como cumprir, não tenho capacidade, não posso fazer. A mesma coisa foi Jeremias. Jeremias disse: eu sou uma criança, não tenho como ser profeta das nações. E o Senhor disse: não diga que você não vai, porque eu estou dizendo que você vai. Eu te escolhi desde o ventre, no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te separei para profetas das nações, você é meu, e quem eu disser que é para derrubar, você vai derrubar, e quando eu disser que é para levantar, você vai levantar. É isso que o Senhor nos chama para fazer, irmãos. Não depende de nós, não tem nada a ver com nossas capacidades, nós precisamos nos dispor ao Senhor, porque a excelência do poder está depositada em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro, mas a excelência do poder é dele. Esse é o chamado que o Senhor tem nos feito, mas milhares, milhões têm dito não. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como eu faço então para ser escolhido? Eu preciso dizer sim a Ele. Eu preciso abrir mão de muitas coisas. Isso não é verdade. Eu preciso abrir mão de muitas coisas para ter mais dele, para viver a vida dele. Mas quais são essas coisas que eu preciso abrir mão? Qual a importância dela diante de Deus, diante da eternidade, diante do que Ele tem para mim? É como se você estivesse comparando migalhas que caíram no chão com um banquete. É como se você estivesse comparando ter a estima de um homem com ter a estima de Deus. Que conta é essa que nós estamos fazendo, irmãos? Se nós sabemos que vamos morrer, que a nossa vida passa rápido e que nós temos uma chance de viver uma vida sobrenatural aqui na terra ainda, ouvindo a voz de Deus, por que nós continuamos no natural? Porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas que nossos pais fizeram, que nossos antepassados fizeram? Porque nós não rompemos com isso e dizemos sim ao Senhor? Porque nós não ouvimos a palavra dele e nos dobramos, nos rendemos? Porque continuamos endurecendo o nosso coração quando ouvimos a voz do Espírito? Porque continuamos tentando fazer as mesmas coisas?
Assim como o fogo prova o ouro, o Senhor prova o coração do homem. Jeremias 17:10 diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Ele sonda os nossos corações e Ele não nos deixa permanecer no erro. Ele nos chama para um conserto. Ele nos chama para nos alinharmos, para nos aproximarmos, para resolvermos os nossos problemas, para que possamos ter comunhão com o Santo dos Santos, para viver uma vida sobrenatural, para manifestar Deus aqui na terra. Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz o filho ao filho de quem deseja o bem. Amém? O Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama, porque Ele quer o nosso bem. Você pode ouvir a palavra dEle e se alinhar com ela. Isso vai ser maravilhoso para você. Você vai trazer a bênção do Senhor para a sua vida, e isso não vai te trazer dores. Mas você pode endurecer o seu coração e Deus vai entrar com a segunda medida, com a disciplina. Ele vai chamar a sua atenção, e Deus é quem sabe como Ele fará isso, em que área da sua vida Ele vai tocar, onde Ele vai te apertar, mas certamente Ele não vai te deixar se perder. Ele vai te apertar, Ele vai ajustar, Ele vai te chamar, Ele vai mudar o cenário, até que você entenda. Até que você entenda. Até que você entenda. Porque o Senhor é Deus, nos ama, não nos lança fora por causa de pecado. A Bíblia diz que o Senhor fez uma aliança perpétua com o seu povo, de jamais nos lançar fora. Mas nos termos da aliança Ele declara: mas quando se desviarem de mim e forem rebeldes, eu os castigarei, mas não os lançarei fora. E aí é difícil entender isso, mas o salmista entendeu. Ele disse: para onde irei? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Os pensamentos tu conheces todos, as palavras não chegaram à boca e todas o Senhor conhece. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Não há como fugir, irmãos. Tudo que nós podemos fazer é viver a vida toda em rebeldia, errante, sendo disciplinado, sendo apertado e errante e rebelde. E se nós vivemos a nossa vida dessa forma, nós estamos declarando com nossas obras e com a nossa conduta que nós não queremos o cuidado do Pai, que nós não queremos estar no céu onde o Senhor é Rei, onde a vontade dEle é feita, onde ninguém questiona as ordens de Deus, mas onde todos são plenos debaixo da sua provisão, debaixo do seu cuidado, debaixo das suas asas. Então a vida que nós estamos vivendo, irmãos, a nossa conduta está declarando a Deus o que nós queremos, e Ele vai nos recompensar segundo a nossa conduta e as nossas obras.
nós precisamos fazer uma escolha diária, que é obedecer. Sermos limpos pela palavra. Ou você é limpo pela palavra, ou você é limpo pelo fogo das aflições, das adversidades, das dificuldades. Quando você aprende a lição, irmãos, você não precisa passar na prova de novo, não é? Quem é que precisa passar na prova? Quem não sabe o assunto ainda. Precisa passar para ser aprovado. Mas quem já entendeu o assunto, quem já se animou, quem já percebeu que o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Não adianta você tentar, você gastar seu dinheiro, você incomodar as pessoas, juntar todos os seus poderes. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Assimile isso. Assimile, aplique na sua vida, seja inteligente. Deus lhe deu uma capacidade incrível de raciocinar. Use isso. Porque o nosso culto é racional. A nossa fé não é uma fé mística. É uma fé baseada em fatos, na pessoa, na fidelidade do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e pedir a Deus que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer, que Ele nos convença do caminho que nós estamos trilhando, que nós possamos entender todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração, todas as vezes que nós decidimos estar no controle, as consequências nós assumiremos. Mas quando Ele está no controle, Ele garante. Não há por que se acovardar, não há por que temer. A gente avança e Ele coloca o chão para nós pisarmos. Mas só entra nisso quem crê, quem entende quem é que está chamando e quem tem relacionamento. Porque se você não sabe quem Ele é, você não confia a sua vida na mão dEle de forma alguma.